Mas Mas diz que não é definitivo, entendeu? Diz que é porque o pulmão não tá 100%, e daí ele acaba forçando o coração. Daí ela tá juntando líquido no coração por conta disso. As sequelas, professora, são raríssimas as pessoas que a gente vê que fica sem sequela, assim, raríssimas. Então, ela tá tendo falha de memória também. Aí disseram também que provavelmente vai cair o cabelo, que também cai o cabelo. Eu tô com 42, ela tá com 40. Oi, Gleidson. Oi, Celso. Professora, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Ela quer mostrar a sarnenta dela. Ai, que fofura! Que gracinha. Como é que chama essa fofura? Mina. Eu tenho uma, só que a minha chama Mina. Eu tenho uma Mina e um sushi. O meu sushi é branquinho, assim, só que é um maltese. Eu nunca sou muito fã, não, mas por causa delas acabei cedendo. Mas, fez um aninho, olha. Criança tem que ter cachorro. É assim mesmo. Oi, Leila. Tudo bem? Oi, prof. Boa noite. Boa noite. Então, daí a minha irmã tá assim, tá lá e falou que vai ter que contratar uma empregada, porque ela vai mudar, né? E ainda vai ficar pelo menos mais 2 meses lá antes dela vir para cá. Eles trabalham em que área lá? É só ela que trabalha, ela é professora universitária. Ela dá aula na Universidade Estadual. Minha irmã é pós-doutora. Ela fala que ela é a única doutora da família, que eu que sou advogada e o meu irmão que é médico, a gente não é doutor. Só ela que é doutora. Ela é pós-doutora. Ela é pós-doutora em quê? Ela é bióloga. Olha. Ela é bióloga. Uma área legal. As 3 áreas são legais, né? O médico também, não sei qual é a área que ele atua, mas é muito legal. Ele é clínico geral. Meu irmão é clínico geral. Família chique, hein, professor? Ele até começou, Adilson, mas como ele terminou a faculdade tarde, não tinha como, já tinha filho, sabe? Daí essas especializações você não ganha muito pouco para trabalhar. Não é rentável. Eu tenho bastante amigo que ganha muito pouco mesmo, tipo R$1.000, R$1.200 por mês, entendeu? Eu tenho bastante amigo meu que é médico, e uns são clínicos e outros fizeram ortopedia, mas aquela ortopedia que você já saía, sabe, tipo câncer ósseo, que era o básico do básico, para ele poder já sair com diploma. Paulo! Então, ele não tinha como, porque ele já era casado, quando ele terminou a faculdade, já tinha filho, daí para fazer a especialização, ele teria... Ele em Maringá mesmo? Ele trabalha no hospital aqui em Vatuba, aqui do lado. Ele já trabalhou aqui em Maringá, mas agora ele está ali no hospital. Lá eu conheço. Isso. Eu conheço lá. Eu estive lá fazendo campanha. Boa noite a todos. Tudo bem, Paulo? Tá com saudade de você. Professor, mas ele não acha um encaixe legal aqui. Lá é melhor, né, Adilson? Tem menos trabalho, menos dor de cabeça. Cidade pequena para médico é melhor, né? Não tem nem que comparar. Quando não tem um hospital grande que encaminha tudo para fora, que ele só dá o primeiro ali, atendimento, é bom. Então, lá não tem disso, né? Não tem esses problemas, não pode ficar paciente internado muito tempo, né? Então, oi, Melk, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? Tudo, e você? Eu acho que todo mundo resolveu abrir câmera hoje, porque é o último dia. Aê, ó, vou fazer até uma foto hoje com meus favoritos, as outras turmas que não me escutem. Eu não sei se vocês sabem, mas o Paulo, toda a aula minha... Leila! A Leila tá de cabelo curtinho, que tá linda! O Éder também abriu, que maravilha! Estavam só me enganando o semestre inteiro. Só o Ayrcio e o Paulo que abrem toda a aula. Eu ia falar do Paulo. Paulo, toda a aula minha que eu subo lá no YouTube,
que eu tenho que subir no YouTube primeiro para depois colocar o link lá para vocês. Ele vai e comenta. Ele comenta a aula maravilhosa, a professora maravilhosa. Ai, Paulo, eu queria dizer que eu fico muito agradecida com esses seus comentários. Eu nem sabia que tinha o YouTube, professor, eu nunca... Os vídeos que eu coloco aqui para vocês no AVA são vídeos do YouTube. O Paulo segue o meu canal no YouTube. Eu nem sabia. Chega, assista as aulas de novo. Aqui não tá frio, não, né? Professora, você conseguiu Lareira, né? Eu nunca vi tanta gente aparecendo. Você assim, viu? Olha só. Professora, eu acho que eu vou tirar até um print da tela. Tá todo mundo com a tela aberta? É? Tira, isso aí, ó. Tem que aparecer. Sorria todo mundo aí. Ai, todo mundo sorrindo. Aí não foi, peraí. Agora vai. Isso, manda lá no grupo que o Ayrson... Ou você me manda, Paulo. Me manda no WhatsApp, que daí eu publico. Beleza, professora. Boa noite, o Alex está ali também. Tem mais gente aqui, boa noite, boa noite. O Adair está entrando. Meus queridos, então, hoje é a última aula. E agora eu acho que é a última mesmo com vocês esse semestre. Oi, Jéssica, sua linda. É só esse semestre, né? Então, eu acho que eu não volto mais com vocês do terceiro semestre, eu acho que não. A não ser que eles me coloquem para dar prática trabalhista para vocês lá no nono ou 10º semestre. Mas eles tinham contratado uma professora porque eu não quis pegar. No ano passado eu não quis pegar a prática, graças a Deus, porque daí entrou a pandemia, já pensou dar prática por aqui? Deus me livre e guarde. É difícil? Nossa, não, porque precisa estar ali do lado do aluno, né, para fazer prática. Eu faço peça com os alunos do meu 4º ano, lá de Paranavaí, é muito difícil. Eu tenho que colocar a peça para eles e ir praticamente digitando, explicando. Não dá para colocar para fazer, entendeu? Você viu a dificuldade que você colocou para nós, né? Não tem como. E vocês ainda são terceiro semestre, eles são já 7º e 8º semestre, entendeu? Já dificuldade assim lá na frente? É. Mas se você quiser mais derruba a professora, é só você autorizar, né? Derruba. Não, é aluna aqui da outra faculdade, mas é porque pela internet é difícil mesmo. Imagina. É bem difícil mesmo para eles, porque também é a primeira vez que eles estão fazendo trabalhista. E trabalhista é diferente de civil, né? Civil eles fizeram já. Acho que penal também, não sei. Mas a trabalhista é outra forma, a petição. Então, até a qualificação ali da petição inicial da trabalhista é completamente diferente das outras. Então, complica, fica difícil mesmo. Amores, hoje eu coloquei lá o material para vocês, coloquei uma pergunta lá, mas a pergunta até está repetida. A prova está baseada nas 3 legislações. Deixa eu até abrir aqui. Professor, estive olhando lá agora, você resumiu lá com a aula 7, aula 8, todas as aulas de direito difuso, individual, coletivo, para a gente fazer isso tudo para a prova? Na verdade, são 3 aulas só que caem na prova, tá? Ai, eu não coloquei. Você lembra as aulas ou não? Lembro, aula 6, aula 7, aula 8. Eu não lembro o número ali, mas eu vou já falar aqui para vocês, espera só um pouquinho. Pelo que eu vi, aula 7 e 8, direito difuso, direito coletivo, e estão todos elencados aqui, na sequência. Qualquer professora? Peraí que eu já vou abrir aqui, Adilson. Deixa eu achar aqui, revisando. Falando nisso aí, você viu a médica lá de Campo Mourão, que vai ter que pagar uma indenização como direito coletivo, porque estava participando de festa durante a pandemia? A médica do SAMU, né? Lembrei de você, ela que falou direito de coletivo e tal, de pagar multa, e você estava interessando pela reportagem. Hoje eu vi outra também de direito coletivo, mas agora eu não lembro o que era. Ainda falei que eu ia falar para vocês. Deixa eu ver aqui se aparece para vocês aqui. Aqui eu vi 7, 8 e 9. Ó, o Mel que tá elegante, hein? O Celso tá sério hoje, de óculos, né? Tá aparecendo o slide para vocês? Ok, ação civil pública, ação popular, mandato de segurança coletivo individual, é isso? Isso. É os 3 que vai cair, tá? Deixa eu tirar um print dessa tela aí, que eu depois... Deixa eu só abrir aqui, só permitir por um. Essas 3, tá? All right.
essas 3 leis que vai cair. Tá, então vai cair, eu coloquei artigos de lei na prova, tá? Então, a hora que vocês forem buscar a resposta, vê do que a questão está falando. A questão está falando o quê? De ação civil pública, a questão está falando de ação popular, ou a questão está falando de mandado de segurança coletivo, tá? O mandado de segurança coletivo também tem lá na Constituição Federal. Então, pode anotar aí também os artigos da CF, tá? Deixa eu só até colocar aqui, ó. CF, tá? Professor, tem no artigo 5º, né, o habeas data, não, mas só para vocês... o mandado de segurança coletiva. Isso, lá nos incisos, acho que é 59 e 60. Então, dali da ação civil pública, a gente viu que é a ação que a gente acaba mais utilizando em direito coletivo, é esse tipo de ação, tá? Ali no artigo 1º, ela está falando o que a gente protege, né? Danos materiais e morais. Deixa eu aceitar aqui. A Camila. Então, essa ação civil pública, lá no artigo 1º, ela vai estar falando que a gente pode entrar com ação, então, pedindo danos morais, patrimoniais, causados ao meio ambiente, consumidor, bens de valor artístico, estético ou histórico, ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo, tá? Então, por exemplo, dano ao erário, né? Posso entrar com uma ação civil pública. Então, tem várias possibilidades ali dentro da ação civil pública para você estar entrando com esse tipo de ação. Então, o artigo 1º vai estar falando quais danos que eu posso estar cobrando. Depois a gente falou desses bens protegidos, né, que é o meio ambiente, consumidor, esses direitos de valor artístico, histórico, bens de ordem econômica. No artigo 2º, ele vai estar falando da competência, né? Então, onde que essa ação tem que ser distribuída, que no caso tem que ser ali no artigo 2º, que ele vai estar falando que é onde o dano ocorrer, que o juízo vai ser competente, tá? O artigo 3º diz sobre o objeto da condenação, tá? Você pode pedir condenação ali em dinheiro ou obrigação de fazer ou de não fazer, que vai estar ali no artigo 3º. O artigo 5º vai estar falando dos legitimados, né? Qualquer pessoa pode provocar o Ministério Público para entrar com essa ação também. Então, por mais que a gente não possa entrar com essa ação, a gente pode estar fazendo a denúncia lá no Ministério Público. Então, por óbvio, né? No artigo 5º, ele vai estar falando que quem tem legitimidade? Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, empresas públicas, fundação ou sociedade de economia mista, associação, concomitantemente que esteja constituída há pelo menos 1 ano, tá? Então, esses são os legitimados. Eu lembro que de alguma dessas ações eu perguntei sobre legitimados, tá? Eu não lembro de qual das 3 que eu pedi, mas Oi. Você falou assim, legitimados é qualquer pessoa pode o quê? Acionar? Pode fazer a denúncia no Ministério Público, pode provocar o MP, né? Você pode ir lá fazer a denúncia para o Ministério Público, e daí o Ministério Público que entra com ação, porque a gente, pessoa física, não pode entrar com ação civil pública. Professora, pode voltar só rapidinho nos artigos que a senhora tinha falado, antes do 5º? Posso, eu falei do primeiro. Primeiro, né? Do primeiro, que é quais danos podem ser cobrados. Esse do 59, inciso 60, é dos danos? 59, inciso 60, não. Estou falando aqui do artigo 1º. Ah, ok, desculpa. Da lei 7.347, né? Isso. Okay. O artigo 2º, Melk, que fala da competência onde eu vou distribuir aquela ação, né, o local.
O artigo 3º, que ele fala do objeto da condenação. Então, no que eu quero que condene? Eu quero que condene em dinheiro, eu quero que condene numa obrigação de fazer, eu quero que condene numa obrigação de não fazer, tá? Então, o artigo 3º vai estar falando do que eu posso pedir de condenação nessa ação civil pública. O artigo 5º vai estar falando quem são os legitimados para entrar com essa ação. Então, quem pode entrar com ação civil pública, tá? Professor, você citou aí o artigo 59 e 60 do artigo 5º. O que é referente a? É do mandado de segurança coletivo. Ok. Mel, que anotou? Era o Mel que tinha perguntado? Anotei, professor. Anotei isso. Tá, então tá. O artigo 6º ainda da ação civil pública, tá? O 6º que vai estar falando que qualquer pessoa ou servidor público pode provocar essa iniciativa do Ministério Público, tá? Dando informações, levando provas, tá? Para ele entrar com essa ação civil pública. Então, é ali no 6º que vai estar falando que qualquer pessoa ou servidor público pode provocar o Ministério Público. O artigo 13, ele vai estar falando para onde vai o dinheiro, né? Caso essa condenação seja monetária, né? Então, o artigo 13 que vai estar falando que esse dinheiro vai para um fundo que é gerido pelo Conselho Federal ou por conselhos federais, conselhos estaduais, em que o Ministério Público faz parte, tá? E também representantes da comunidade, para ver como é que aquele valor vai ser destinado. Então, o artigo 13 estabelece para onde vai o dinheiro da ação civil pública, ok? A gente tem possibilidade também de ação civil pública para defesa de interesses de pessoa com deficiência, questões relacionadas ao mercado de valores mobiliários, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Estatuto da Cidade, Ordem Urbanística, tá? Aí depois eu coloquei para vocês lá exemplos de ação civil pública, o desastre ambiental lá de Mariana, e também coloquei uma adulteração em testes de emissão de poluentes, tá? Que uma associação de consumidores que entrou com essa ação civil pública por conta disso. Beleza? Da ação civil pública é isso. Então, o principal aí é anotar a lei, tá? Para na hora da prova. Então, olhou a questão, do que a questão está falando? Ação civil pública, ação popular ou mandado de segurança coletivo? Ah, está falando de ação civil pública. Pega a lei 7.347 de 85 e já abre ela ali para você procurar a resposta, tá? Professora, Oi, diga. deu uma caidinha na minha internet, não sei se foi só na minha, aí caiu aqui. Dá para você repetir só essa parte aí? Dá. Da onde que você parou? Eu estava anotando tudo, eu parei no artigo 6º, que você estava dizendo. Ah, então tá, eu repito depois do 6º. O 6º você anotou? Não, caiu. Não. O 6º, ele vai estar falando que qualquer pessoa ou servidor público pode provocar o Ministério Público para estar entrando com uma ação civil pública. Qualquer pessoa ou servidor público. Ok, professor, obrigado. Aí anota o próximo. O 13, o artigo 13 da lei, ele fala para onde vai o dinheiro quando a condenação é pecuniária. Se condenou em dinheiro, a ação pediu a condenação em dinheiro na ação, o artigo 13 está falando para onde que vai esse dinheiro, que vai para um fundo. Ok. Beleza? Então tá, da ação civil pública é isso. Depois eu só falei uns outros exemplos, daí você olha lá.
Ação popular. A ação popular, a gente tem ela ali na Lei 4.717. Deixa eu voltar o slide aqui para vocês copiarem. Na Lei 4.717, de 1965, ela também está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Qual o inciso, professora? 63? 73. 73 da CF, né? Isso. LXX 3 pauzinho. Não, coloca 73, que é mais fácil. Eu vou ler. Vai colocar 73 na prova da OAB, hein? Eu tenho que, primeiro, para mim fazer o OAB, eu tenho que estudar o algarismo. Primeiro passo. Essa ação ela é vista como um remédio constitucional e ela necessita de advogado, tá, gente? Essa ação aqui, a gente pode fazer, o objeto dela pode ser uma tutela preventiva, então, para impedir que alguma coisa aconteça, ou uma tutela ressarcitória, né? Para pedir para ressarcir alguma coisa que já aconteceu, tá? Então, a ação popular, ela pode ter objeto preventivo ou ressarcitório. Preventivo para prevenir, né, para impedir que algo aconteça. Ou ressarcitória quando já aconteceu e daí pede o ressarcimento ali. Pode usar tutela nos dois, né? Tanto ressarcitória como tutela preventiva, né? Pode. Ok. Quais são os bens que eu posso proteger com a ação popular? Quais são os bens que eu posso proteger ali com a ação popular? Patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural, tá? Basicamente quase ali igual o da ação civil pública, é que a ação civil pública pode entrar mais coisas, tá? Mas a ação popular são esses 4. Patrimônio público, moralidade... Anota aí, são 4. Patrimônio público, moralidade administrativa, patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Cultural? Isso, patrimônio histórico e cultural. Esses bens podem se proteger com quais bens que eu posso proteger? Como, senhora falou? Com a ação popular. Aí, ali no artigo 1º, ele vai estar falando o seguinte, ó. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, né? Todas essas empresas, sociedade, isso e aquilo, de instituições, fundações, do Tesouro Público. A fase. A fase. E de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos, tá? Então, ali no artigo 1º, ele vai estar falando quem que é o legitimado, qualquer pessoa. Só que qualquer pessoa pode entrar com uma ação popular? Ir lá e fazer igual no habeas corpus? Não, eu preciso de um advogado, tá? É qualquer pessoa, mas ela tem que estar representada por advogado. Então, ali no artigo 1º, ele fala quem são os legitimados. Então, qualquer pessoa, desde que essa pessoa esteja representada por advogado. Com exceção do Ministério Público, né, gente? O Ministério Público não precisa de advogado para estar representando eles, né? Eles já são procuradores por natureza, tá? Então, ali o artigo 1º vai estar falando disso.
Ação popular cabe para defender direitos dos consumidores e só defende direito difuso, tá? Ela não serve para direito individual homogêneo. Isso tudo está no material de vocês, tá? Qualquer coisa é só olhar lá, se puderem imprimir. Depois, ali no parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, ele vai estar falando, ele vai estar explicando o que é patrimônio público. Então, parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, ele vai estar falando o que é considerado patrimônio público, tá? Vocês lembram que a gente falou aqui do conceito de moralidade? Vocês estão lembrados? Mais ou menos. Honestidade. Então, o que acontece? O que às vezes é moral para mim, não é moral para uma outra pessoa. Então, tá lá no material de vocês que a questão da moralidade, a gente não tem um conceito determinado, tá? A moralidade, a gente não tem um conceito determinado. Essa semana mesmo, teve um colega do meu irmão médico que ele foi chamado para estar respondendo um inquérito civil no Ministério Público, né, para uma possível ação civil pública, porque ele coordena um hospital, e daí sempre tem visita da Secretaria de Saúde do Estado, vigilância sanitária e tudo mais, né? E daí, quando foram lá, tinha um dos prontuários dele que estava rasurado, porque ele começou a atender o paciente, tipo, 15 para meia-noite, então estava uma data, por exemplo, dia 28 de junho. E daí, quando ele terminou, ele colocou dia 28 de novo, só que daí já era dia 29, porque ele terminou o atendimento dia 29, né? E daí ele fez uma rasura e escreveu de novo. E daí um dos motivos lá que estava no inquérito era isso. Então daí eu expliquei para ele, olha, o promotor vai te ouvir e você vai explicar essa situação como é, tá? Então, caso se eles entendessem que ele estivesse fraudando prontuário médico ou qualquer coisa nesse sentido, poderia estar sendo aberta aí uma ação civil pública para eles. Então, nesse caso, ali, é imoral o que o médico fez? Rasurar? Ali? Depende. Aquela funcionária entendeu o que era. O promotor já entendeu o que não era. Tá? Por isso que a gente fala que questão de moralidade é um termo indeterminado, porque vai depender muito do caso, tá? Pode acontecer do Ministério Público entrar com uma ação civil pública. Eu, por exemplo, tenho uma que ele tem 11 réus. Desses 11 réus, no inquérito, eu acho que ele ouviu duas ou três pessoas. Pode também, acontece, tá? Então, não necessariamente que ele vai ouvir todo mundo ali no inquérito. Ele pode, com as provas que ele produziu por outras pessoas, tá entrando ali com a ação civil pública. E isso vai variar da moral de cada um, que cada um vai entender. Por isso que a gente fala que moral, a gente não tem um conceito ali determinado, tá? Não chora, Jéssica. Professora. Oi. Nesse caso do médico, quem que entra com a ação civil pública? Ministério Público. Ah, tá. Desculpa, professora, se eu estiver perguntando... Imagina, Leila, é para perguntar mesmo. Quem é que pode entrar mesmo com a ação civil pública? Pode ser, tipo, uma pessoa ou tem que ser sempre mais de uma pessoa? Não, quem pode entrar com a ação civil pública, os legitimados ali da ação civil pública, onde que tá, gente? Em qual artigo da lei? Fala para Leila, que eu quero ver se vocês anotaram. Legitimado, no artigo 5º. Artigo 5º, tá, Leila? Não, não tem problema. Pessoa física não pode entrar com ação civil pública, tá? Eu, você,
tá? A gente não pode entrar com ação civil pública. Dá uma olhada lá no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, que você vai ver quem pode entrar, quem são os legitimados. A Leila destrói no Constitucional, professora. A menina gabarita. E você falando, sempre falando, e eu fico pensando, nossa, civil pública, deve envolver pessoas civis, eu ficava pensando. Agora ficou mais claro para mim. Ah, então tá bom. Tem que ficar claro mesmo. Então, depois colocamos ali também o que é ato administrativo ilegal, né? Que é uma das possibilidades da ação popular, que é aquele elemento que já vem viciado. Então, por exemplo, o prefeito faz um decreto ilegal, né? O prefeito aqui de Maringá, vocês lembram, né? Que ele tinha colocado de restrições para outras pessoas serem atendidas aqui em Maringá dos municípios que não fizessem lockdown. Então, não pode, porque ele não tem poder para isso. Ele não chegou a fazer um decreto, né? Ele só falou e acabou assustando, né? Porque daí os outros prefeitos, porque o que acontece? Se ele faz o decreto e publica, o que acontece? Até alguém entrar com a ação, até o juiz julgar a ação, o decreto está valendo. Então, ninguém quis arriscar. Por isso que os prefeitos das cidades aqui resolveram fazer o lockdown, né? Porque se ele fizesse o decreto, até o juiz decidir que aquele decreto era ilegal. Tá, aí é onde a ação vem viciada? No caso, o decreto vem viciado, né? A ação do prefeito, o ato administrativo ilegal é isso. É porque a gente tem uma lei contrária falando a isso. O SUS é Sistema Único de Saúde. Todo mundo pode ser atendido pelo SUS em qualquer lugar. Sim, professora, mas aí não poderia fazer uma liminar, por exemplo, para poder... Pode, mas até essa liminar sair, Ayrson, até fazerem a petição inicial, até distribuir essa ação, até essa ação ir para o juiz, até o juiz despachar, entendeu? Vai que o juiz não concede, que ele entende que naquele caso realmente é aquilo ali, entendeu? Então, é o perigo da demora. O perigo em mora, né, que a gente fala. Então, nesse meio tempo, enquanto corria isso, o decreto ia valer, é isso? Ia valer, ia valer, Jéssica. Então eles não quiseram arriscar perder gente. Porque Maringá atende muitas cidades aqui da região, né? Então, você vai arriscar? 33 municípios que fazem parte da CISA-MUSEP. Da 15ª regional. É preciso. 31 ou 33, eu vou procurar certinho, mas é isso. Celso, você quer falar? Não, professora. Não, no caso aí, que está sendo colocado aí, esses decretos municipais aí, algumas prefeituras aqui das cidades interioranas fizeram, né, esse lockdown aí. Mas é como você está colocando aí na cidade de Maringá, que a cidade para a gente é uma cidade metrópole, onde todas as cidades CISA-MUSEP, na qual a Dilson mencionou aí também, são várias cidades que vão até Maringá para buscar tratamento de saúde e tudo, então isso ia prejudicar muito mais a gente do interior aqui também, né? Então, Maringá é a 15ª Regional de Saúde. Paranavaí, por exemplo, já é a 14ª Regional de Saúde. E por óbvio que a gente atende gente de Paranavaí, né? É lógico isso. Então, aconteceu de, por exemplo, Cianorte, que acho que pertence aqui à 15ª Regional, ela não fez lockdown, porque o prefeito do ano passado era o dono de um frigorífico de lá. O prefeito desse ano é o dono daquela fábrica de roupa Morena Rosa. Quer dizer, são comerciantes, eles não estão interessados em fechar o comércio, né? Então, a preocupação do prefeito aqui de Maringá foi isso. Eu tenho que atender eles, mas eles não estão fazendo por onde. Eu faço a minha população aqui ficar em casa e eles não fazem a população deles ficar em casa e daí eu sou obrigada a atender? Então, a questão foi um pouco essa, entendeu? A gente até entende. Só que o SUS é Sistema Único de Saúde. A gente sabe, por exemplo, que teve gente que veio do Amazonas para Curitiba ficar internada, e não foi uma pessoa só, não. Quando estava faltando oxigênio e tudo mais lá, porque o SUS é único, né? O SUS é único. A minha irmã, hoje, eu estava falando com ela, eu falei, Letícia, vem para cá logo, sai daí, né? Resolve essas coisas aí e vem embora,
porque eu acho que vocês não estavam aqui. Ela ficou... o pulmão dela ainda está, né, voltando ao normal, e por conta disso ela está esforçando demais o coração. E daí deu problema no coração. Ela está com muito líquido no pulmão, muito líquido no coração, alguma coisa assim. E a médica falou que ela não pode estar fazendo esforço por conta disso, né? E daí ela me perguntou, mas eu ainda tenho que tomar a segunda dose da vacina. Eu falei, minha filha, o SUS é Sistema Único de Saúde. Você vai poder tomar essa dose de vacina em qualquer lugar do Brasil. Ninguém pode vir falar que você não pode tomar aqui. E se você tivesse mudado de cidade, de estado, eles não iam te dar a segunda dose da vacina? Eles podem negar isso? Não, não podem, tá? Professora, poder eles não podem, entendeu? É como direito. Mas eles vão dar uma embaçadinha. Porém... não comigo junto. Não. Porém, você é irmã dela, não é? Você tem um comprovante de endereço que está no seu nome, uma conta de alguma coisa, não tem? Acabou o problema, fala para ela. E ali no cartão do SUS não vem especificado que ela tomou a vacina em Roraima. Só vem o selo da vacina e a data da nova dose. Mas eu acho que quando eles puxam no sistema, professora... pode até ser, mas eles não podem alegar isso. Eu vou virar e vou falar, onde está na lei que você está fazendo isso? Vou falar, vou começar a filmar e vou te gravar aqui e vou levar para o pinga-fogo. Na hora, eles aplicam a vacina. Mas não, você tem comprovante de endereço, acabou, dormiu, entendeu? Agora, se não tivesse, era um pouquinho, poderia ser que dava, mas seria um pouquinho mais rápido. Mas não tem lógica, entendeu? Sim, não tem lógica, né? Seria inconstitucional não atender isso, né? É inconstitucional. É um direito fundamental? É Sistema Único de Saúde. A gente tem uma lei que fala que o SUS é um Sistema Único de Saúde. Mas então, isso cabe para minha irmã. Passar em sangue mesmo, professor. Isso cabe no caso, por exemplo, do prefeito, que eu citei, isso cabe no caso, por exemplo, da minha irmã também, tá? Então, o sistema é único de saúde. Mas ali o do prefeito que eu estava falando era isso. Então, a gente poderia entrar com uma ação popular para impedir que o prefeito fizesse esse decreto, né? Uma ação preventiva, ou se ele fizesse já o decreto, a gente poderia entrar com uma ação ressarcitória para tirar aquilo ali de circulação, tá? Para não acontecer daquele ato administrativo ilegal. Era isso que eu queria demonstrar para vocês do que é ato administrativo ilegal. É aquele elemento viciado, entendeu? Que já nasceu viciado, que já está contrário à legislação. Beleza? Depois a gente falou ali do cabimento. Quando que cabe ação popular, né? Eu acho que vocês já anotaram ali, né? Patrimônio, ato administrativo, ato particular, né? Meio ambiente. Precisa ser só contra ente público? Não necessariamente, tá? É que a ação popular normalmente é para impedir ato de lesão que o ente público está cometendo, tá? Falei para você... Oi, diga. Não, mas é uma pergunta, assim, eu concordo com você totalmente, você falou, claro, você está nos ensinando, justamente a lei que determina que é o Sistema Único de Saúde, mas como foi citado por um colega aí, eles dividem por bairro, mas por uma questão de ordenação. É claro que chega um lote de vacina, por exemplo, num determinado bairro, se deixar, vai vir a cidade inteira no bairro ali, e ninguém vai sair briga até, porque é feito um planejamento para atender aquela região, né? Então, tem essa questão... Eu até entendo, né, Ayrson, mas mesmo assim, ainda assim é ilegal. Eu entendo que eles façam planejamento e tal, mas, para vocês verem o quanto isso é absurdo. O Rio Grande do Sul. Pesquisem aí qual que é a população do Rio Grande do Sul e a população do estado do Paraná. Pesquisem aí na internet. O Paraná tem uma população maior que o Rio Grande do Sul. E por que o Rio Grande do Sul recebe mais vacinas do que o Paraná? Se a gente tem mais gente aqui do que lá. É porque no Rio Grande do Sul eles são mais delicados, professor. Não, assim, é frio, você não está entendendo já. Lá eles são mais delicados por ser frio, por muito aquela região. É fria.
Entendeu? Professora. Então, não adianta fazer essa. Eu entendo o que você quer colocar, Irson, mas funciona na hora que eles querem funcionar, entendeu? Ah, não, é divisão por bairro, é divisão por cidade. Mas por que tem tanto estado com menos, uma população menor e está recebendo mais vacina? Vocês podem ver, o Paraná não está entre os primeiros estados em quantidade de vacina. E a gente é um dos maiores em população. Então, na hora que chega no estado, o estado divide por população de cada cidade. Mas a União já não está fazendo isso. Diga, Melk. Professora, tá me ouvindo? Tô. Tá. Hoje foi questionado no jornal aí daqui do estado por que Maringá já estava vacinando o pessoal até de 40 anos e Curitiba não. Né? Aí eu não sei se também pode ser um erro de planejamento, mas a secretária... que a população é maior, né? A população de Curitiba é maior. Quantas pessoas de 40 anos mais, né, tem lá? E aqui, quantas pessoas, por exemplo, de 45 anos tem em Curitiba? 100 mil, vamos supor. E aqui em Maringá, quantas pessoas de 45 anos tem? E por mais que lá vá mais vacina, né, a população às vezes chega numa idade que tem muito mais, né? Tem isso também, né? Não tem muito o que fazer. Mas, infelizmente, é isso. A lei prega que ninguém pode... o SUS não pode deixar de atender ninguém. Eu não sei se vocês sabem, mas ali em Foz do Iguaçu, vários paraguaios e argentinos procuram o SUS para fazer cirurgia, atendimento médico e tudo mais. Eles moram em cidade de leste ou ali na... esqueci o nome ali da cidade da Argentina. Porto Iguaçu. Isso, Porto Iguaçu, e vai fazer atendimento no SUS. É assim, o SUS pode negar? Não, não pode. Quem levantou a mãozinha aí que quer falar? Fui eu, professora. Diga daí. É pelo seguinte, na verdade, a aula de segunda-feira, o professor deixa bem claro que, perante a Constituição, quem está aqui dentro do país tem todos os direitos como se ele fosse brasileiro. Então, o fato dele estar perto da ponte, ter a possibilidade de cruzar a ponte e ser atendido, não pode ser negado. É um tratado, é uma Constituição que abrange tanto o brasileiro como o estrangeiro, e daí? Pode acumular, pode saturar o nosso sistema? Pode. Né? Pode, vai acontecer. Só que já acontece, né? Já acontece. Né? Só que a nossa Constituição permite isso. Né? A nossa Constituição dá total apoio. Então, o que vai fazer? Vai ser contra a Constituição? Não, o médico tem que baixar a cabeça e atender. Agora, aproveitando aí, professora, o que o Ayrton também disse ali, existe essa situação do Sistema Único de Saúde não atender, digamos, uma pessoa que mora num bairro, se ela estiver num outro bairro, ela não às vezes não é atendida. Por quê? Não, você fez a sua carteirinha lá no bairro tal, então você tem que ser atendido lá. E isso acontece bastante, não só agora nessa época de vacinação, que é uma época que está todo mundo preocupado, querem se vacinar. Todo mundo não, né? Tem uma exceção que diz que a vacina não é necessária. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Que acaba pedindo comprovante de endereço para você ser vacinado. Eu fui uma das pessoas que passei por isso. Para minha sorte, quando eu cheguei na minha vez, eu não tinha levado o comprovante de endereço, e o meu filho estava a posto do comprovante de endereço, que, né, geralmente eles não acham, mas nessa hora ele estava perto e tal, e me mandou a foto, eu mostrei a foto e tal, fui vacinado. Poxa, mas daí? Eu que levantei de manhã, de madrugada, não de manhã, fui lá me vacinar. Se eu não tivesse apresentado o comprovante de endereço, eu teria voltado embora. Não agora que eu assisti essa aula.
Eu teria chamado a imprensa, mas eu vou vacinar. Eu fui tomar, por exemplo, a da gripe como professora, né? Porque liberaram para idosos e depois liberaram para professores. E daí eu sabia que tinha que levar o olerite. E eu esqueci de imprimir um olerite e levei. Por sorte, a enfermeira que estava aplicando é a minha vizinha, bem aqui de frente. E daí eu falei, não, confirma ali para ela, pelo amor de Deus, que eu sou professora. Daí ela confirmou, não, ela é professora, ela mora aqui no bairro e tal. E daí eu consegui vacinar, mas realmente eles me cobraram. Os meus pais, quando eles foram tomar a vacina da gripe, os dois foram com comprovante de residência para poder tomar. Até o meu filho, porque eu moro aqui nessa casa, eu já mudei, deve ter uns 10 anos. Quando a gente mudou aqui a primeira vez, que eu fui levar ele no posto aqui, que é 2 quadras da minha casa, a moça daqui do posto virou e falou assim para mim, olha, ele a vida inteira vacinou na Secretaria de Saúde ali na Prudente, porque eu morava ali 3 quadras da Secretaria de Saúde ali da Prudente Moraes. Você não quer continuar vacinando ele lá? Porque lá eles têm todo o controle dele. Aí eu falei, então tá, tudo bem. E daí eu levei lá, mas ela tinha que dar a vacina nele ali? Ela tinha que dar a vacina nele. Mas ela não falou que ela não daria, entendeu? Ela só falou que seria melhor que continuasse vacinando ele lá. Então, acontece. Celso. Okay. Não, pode deixar. Professora. Fala, Celso. No caso, a lei que tornou a educação como serviço essencial, né? Que foi votado e foi sancionada, então, a lei que tornou a educação como serviço essencial. Nós aqui, professores do Estado do Paraná, eu sou PSS, o pessoal está querendo que volte às aulas presenciais, o governo pressionando o secretário de Educação, Renato Feder, né? Para que nós voltemos à sala de aula de forma presencial. Mas as escolas não têm como é que fala assim, garantir os protocolos de segurança que são necessários, né? Então tá esse impasse aí para o mês de julho, o mês que já virá semana que vem, né? Então, neste caso aí, caberia algum tipo de ação ou não? Porque tem algumas instituições falando em greve, outras cada um se mobilizando de alguma maneira. Não sei o caso do municipal, né, que o Ariston dá aula, não sei o caso como que está aí nessa região, mas aqui está aí. Vai voltar agora no final do mês, sim, viu, Celso? Já está tudo marcado, tá? Só que híbrido, né? Não é totalmente presencial, tá? Mas já está tudo agendado. Eu acho que nesse caso poderia entrar o Ministério Público, né, Celso? Uma ação civil pública. Ação popular? Não, ação civil pública nesse caso. Ação civil pública, então, pelo Ministério Público. Ministério Público. Poderiam fazer a denúncia e o Ministério Público poderia estar cuidando disso. Porque, infelizmente, né, professora, como todos bem sabem, e você tem comentado, né, o caso da sua irmã, de muitas pessoas que vêm cometidos desse vírus aí, nós tomamos a primeira dose, né, não sei, a maioria dos colegas aí, nós que somos da educação, tomamos a primeira dose, a segunda, a AstraZeneca, nós tomaremos em agosto, né. Então, está se discutindo isso aí, porque os professores, alguns tomaram a primeira dose, pela idade, comorbidade, etc., e outros nem tomaram. E os outros funcionários da escola, que também não é só professor que trabalha na escola. E os alunos, como vai ficar essa situação? Tem essa. E os alunos que são menores de idade, porque a vacina não vai ser liberada para menor de idade. Vacinação, o plano de vacinação aqui do Brasil é só até 18 anos. A Anvisa nem tem protocolo de liberação de vacina para menor de 18 anos. Os outros países estão começando agora a vacinar menor de 18 anos. E, professor, está tendo muito caso de Covid já entre os professores, vários professores da nossa unidade, uma quase faleceu, uma diretora faleceu hoje, tinha 45 anos de idade, então já está assim, crítica a situação. Então... Eu sei lá, a população cobra, mas tem hora que ela não se coloca no lugar. Aqui no país que eu moro aqui, tá tranquila, foi tão tranquila a vacinação, eu moro entre 4 postos de saúde, né? Sim, pertinho mesmo. E foi ali, peguei, a minha cunhada estava lá, pegou a senha de manhã, cheguei lá só que eu mostrei o comprovante de endereço, peguei a senha e fui embora. Mas a da gripe ou do Covid? A Pfizer, A Pfizer. Fui porque minha mãe encheu o saco, se eu não tomasse, eu não dormia mais em casa. Tá frio.
Tá certo. Tem que fazer isso mesmo. Nossa, mas tá muito tranquilo aqui, mesmo eles perdendo dose. Não, aqui em Maringá eu acho que também tá aqui. Depende do horário, né? Se você for muito cedo, sempre vai ter muita gente, porque todo mundo vai cedo, né? Mas que nem eu, quando eu fui tomar num sábado de manhã, não tinha absolutamente ninguém. Ninguém. Aqui tem tanta vacina que eles estão jogando fora, perdendo 400 doses, assim. Que absurdo. Tá tranquilo, aqui é tranquilo, aqui é... Só esqueceram a geladeira aberta, Dilson. Só foi um problemazinho básico. Vamos voltar, ó, que já está quase na hora da gente acabar a última aula. Então, depois ali no artigo 6º, vai estar falando que o Ministério Público ele só vai acompanhar essa ação. Eu coloquei alguma coisa disso na prova, tá? Como é que o Ministério Público atua na ação popular, tá? O Ministério Público, ele não é parte, tá? Ele não é parte, ele atua ali como fiscal da lei. Vai estar lá no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei de Ação Popular. Eu fiz essa pergunta na prova, tá? Beleza? Artigo o quê? 4º? Artigo 6º, parágrafo 4º. Ok. Depois, lá no artigo 1º, no parágrafo 3º, vai estar falando de quem que é legitimidade ativa. Então, quem pode entrar com ação? Qualquer cidadão. Quem que é cidadão, gente? Artigo 1º, professora? Artigo 1º, parágrafo 3º. Pessoas em gozo dos seus títulos de eleitores. Isso mesmo, tá? A pessoa tem que comprovar que tem título de eleitor. Esse é o tal do cidadão. Artigo 1º, parágrafo 3º. E o artigo 6º vai falar da legitimidade passiva. Quem podem ser os réus no processo, tá? Então, depois vocês olhem lá quem podem ser os réus na ação popular. Vai estar lá no caput do artigo 6º. E no artigo 7º, inciso 4, artigo 7º, inciso 4, vai estar falando do prazo para defesa, porque o prazo para defesa na ação popular, ele é diferente do Código de Processo Civil, tá? Se atentem a isso, principalmente para a prova da OAB. Então, lá no artigo 7, inciso 4, vai estar falando que o prazo é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, tá? É diferente, né? No CPC é 15 dias. E a última aqui, que é a que a gente estava falando, a última legislação que a gente... Oh, meu Deus. 20 prorrogável por mais 20, né? Isso. Mandado de segurança? Isso, mandado de segurança, tá? Então, o mandado de segurança vai estar no artigo 5º, inciso 59, e no 60. 59? Não, gente. 69. Adilson, volta lá e arruma. É 69 e 70. Eu coloquei 10 a menos aqui, eu comi um X. É 69 e 70. Vai ter o mandado, no 69 vai estar o mandado de segurança individual e no 70 vai estar o mandado de segurança coletivo, tá? Aí, ali no 70, na letra A, vai estar falando quem que pode ser impetrado. Quem que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em interesse de seus membros ou associados, tá?
Quando que eu devo entrar com mandado de segurança? Quando não couber habeas corpus e não couber habeas datas, tá? Quando que eu sei que eu tenho que entrar com mandado de segurança? Quando não cabe habeas corpus e quando não cabe habeas datas. Daí eu coloquei ali para vocês o que é cada um, mas eu não vou cobrar isso na prova, tá? O artigo 21 da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, o artigo 21 vai estar falando quem são os legitimados para entrar com essa ação. Quem são os legitimados ativos, tá? Vai estar lá no artigo 21 da Lei do Mandado de Segurança. No parágrafo único desse mesmo artigo 21, ele vai falar o que pode ser objeto dessa segurança. Então, o que você pode pedir, tá? Quais são os direitos ali que você pode pedir para ser defendido no mandado de segurança coletivo, tá? Vai estar no parágrafo único do artigo 21. Que foi? Quantas perguntas tem? Umas 70 perguntas? Não, 5 só. Jesus. 5 só, tá doido? Pelo amor de Deus. Tanto de coisa que nós estamos anotando aqui, eu acho que tem umas 80 perguntas. Nossa, vocês só têm um pouco material, porque vai cair na aula. Depois, ali no artigo 22, vai estar falando de como essa sentença vai fazer efeito, tá? Como que vai ser efeito. Então, na sentença do mandado de segurança coletivo, a sentença vai fazer coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou às categorias substituídas pelo impetrante. Então, ali no artigo 22, vai estar falando para quem que aquela sentença vai valer, tá? E depois a gente só falou ali da petição inicial. Deixa eu dar uma olhada aqui na prova, sem mostrar para vocês quais são as de que conteúdo, que eu acho que a aula 9 não caiu na prova. Pulou, professora, mostra aí, né? Tá doido? Você quer que eu perca o emprego? Não, mas é tudo quietinho aqui. Sei. Um Ainda tô gravando. Mas fala que caiu. Aham. Ó, deixa eu ver. A primeira é de ação civil pública. A segunda, deixa eu ver. Nossa, que perguntona que eu coloquei. A segunda é de ação popular. Professora, tira que ainda dá tempo. Não dá mais, já coloquei lá, o Sancel já aprovou. Vai fazer uma açãozinha igual aquele dia que você pergunta um negócio que a pergunta deixa todo mundo maluco aqui. Ô, Adilson, aquela pergunta da outra prova, o que era aquilo, né, cara? Não, cara, a pergunta não era difícil, mas a hora que ela colocou... Não, a pergunta era molezinha, Tava mais difícil interpretar a pergunta do que achar a resposta. Verdade, professora. Verdade, é verdade. Cara, eu sofri, 3 horas nela. Vai, deixa eu falar para ajudar vocês. Ó, a segunda, então, é de ação popular. A terceira é de mandado de segurança coletivo. A quarta também é de ação popular. E a quinta é de mandado de segurança individual e coletivo. Então, não cai aquela última aula, tá? Deixa eu ver aqui o que é a aula. Popular e coletiva, a última? Isso. Deixa eu ver o que é a 9 aqui. É porque eu não sabia se ia dar... de direito difuso e coletivo do consumidor. Não vai cair, tá?
nós paga o chopp. Você foi uma bênção na nossa vida, professora. Ai, pena que durou tão pouco. Agora a gente fica bravo com ela. Você vai abandonar o barco? Vocês que são uma bênção na minha vida, meus amores. Vocês que são. Da aula de terça-feira, para mim, é um sossego. Eu queria falar uma coisa antes de eu encerrar a aula. A minha irmã ficou na UTI, vocês sabem, né? Eu cheguei lá na quinta-feira e daí eu não pude vê-la, porque aquilo lá, Deus me livre e guarde, é terra de ninguém. Enfim, Terra do imperador. Daí eu fui, na sexta-feira, daí eu consegui entrar na UTI, consegui ver ela. Na sexta-noite, eles já deram alta para ela ir para o quarto. Ela falou que eu fui para lá para salvar ela. Enfim, teve um dia que ela estava lá na UTI, e a UTI fica a luz acesa o tempo inteiro, né? Ela, graças a Deus, era a única que não estava entubada. Todos os outros que estavam lá já estavam entubados. E ela, como fica a luz acesa o tempo todo, né, você não consegue dormir direito. Aí teve um dia que ela pediu para os enfermeiros para apagar a luz e para fechar a janela. E daí eles apagaram a luz e fecharam a janela. E daí ela fechou o olho para dormir, e daí ela começou a pegar no sono, e daí ela começou a ver um clarão, o olho fechado. Daí ela falou, nossa, mas já acenderam a luz de novo? Daí ela abriu os olhos e nisso a luz ainda estava apagada e a janela estava fechada. Daí ela fechou de novo os olhos e aqueles clarões continuaram. E daí ela me disse que naquela hora ela sentiu que eram anjos de luz, orações, né, que estavam vindo ali para curar ela. Então eu queria agradecer vocês. Mesmo quem não fez uma oração, mas fez um pensamento positivo aí, que ela sentiu, ela recebeu, tá? A minha irmã recebeu os pensamentos positivos, as orações, então eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Que como isso foi importante para ela, isso também foi importante para mim, dela saber que vocês estavam ali pensando pela melhora dela. Olha a Leslie, professora. Será que... Olha a Leslie, gente. Ela é de verdade. Ela entrou para dar tchau para a prof. Ela é de verdade. Você que era só. Tem que encontrar para dar tchau. Falei para você não vai se despedir da professora. Vamos tirar uma foto? Quem vai abrir a câmera aí? Professor, eu morei 4 anos na UTI com a minha filha. Morei mesmo. Mas eu sei que você que fala. Não, e as consequências disso, né, gente? É terrível. Vai lá. Quem mais vai abrir a câmera? Jéssica. Cadê o Celso? Adair. Apareceu no Globo Rural, gente. Aparece. Olha lá, Leila já. Todo mundo, aí subiu, a galera subiu tudo. Cadê o Ayrson? O teu país aí não tá fazendo frio, não, né, Adilson? A Jéssica do meu filho. Cadê o Ayrson? Aí, o Ayrson, voltou. Eu tô sempre aqui. Ninguém mais quer abrir? País, cara. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aê! Gente, eu amo vocês, não é mentira que vocês são meus preferidos, tá? Eu falo para as outras turmas que eu gosto deles, mas vocês são top de linha. Eu espero que vocês tenham muito sucesso na faculdade. Qualquer coisa que vocês precisarem, com exceção de direito penal, vocês podem me procurar, tá? Durante a faculdade e depois da faculdade também, tá? Ainda bem que essa aula é gravada, hein? Não, mas com certeza, gente, eu atendo ex-alunos até hoje. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar conhecimento. E tenho alunos, inclusive, que hoje sabem muito mais de certos assuntos do que eu. Então, eu também acontece de eu procurar aluno meu. Aprender, não aprende. Lógico. Não tem dessa, não. Professora, mas essa matéria, então, a gente não vai ter agora nos próximos semestres? Uau, Celso. É uma grande perca, porque você tem sido uma exímia professora. Então, da minha parte, só agradecer. E os colegas também, com certeza. Uma mãezinha do direito. Só nos acrescentou. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a parceria com vocês. Aqui a gente foi parceiro, realmente, tá? Tanto o pessoal que entrou no segundo semestre do ano passado, quanto vocês. Olha, eu já estou ficando emocionada.
É saudade de verdade, gente. Não é todo ano que a gente encontra alunos com tanta empatia. A gente passou por muita coisa difícil junto ano passado, né? Olha o meu cabelo, que eu tô de touca o dia inteiro. Porque entrar nesse modo aqui foi novidade para vocês e foi novidade para mim também. Eu nunca tinha dado aula dessa forma. Eu dou aula em EAD, mas as aulas são gravadas em estúdio. Não é dessa forma que a gente não interage. E a gente aprendeu junto. Vocês sabiam que eu tinha muita dificuldade, né, de usar o Meet, e vocês tiveram paciência comigo no Zoom, que toda vez eu tinha que entrar 2 vezes na aula, e vocês nunca reclamaram, né? Aí, esse ano, quando eu consegui um professor para me ensinar, foi até a Luciana Lupe que me ensinou, para eu conseguir fazer aqui, para não estar prejudicando vocês. Então, eu queria dizer do fundo do meu coração, assim, que vocês foram meus parceiros, entendeu? Eu que fico agradecida de ter podido passar um pouco de conhecimento para vocês, tá? Eu que fico feliz mesmo. É real isso. Eu vou chorar aqui também. Não chorem, não. Eu vou sentir muita saudade de vocês, mas ano que vem, que até o final desse ano, o Bolsonaro permitiu que as faculdades ficassem no sistema remoto. Então, provavelmente, a gente não vai voltar, até porque a gente tem aluno no primeiro semestre que, muitas vezes, eles são menores de idade, e não vai ter vacina para eles, né? Mas a partir do ano que vem, provavelmente, ele já vai voltar ou no híbrido, né, ou no presencial. A faculdade já está preparada, já fizeram janelas nas salas e tudo mais. Então, a faculdade já está se preparando fisicamente para estar recebendo vocês. Então, sempre que me encontrarem na faculdade, venham falar comigo, me cumprimentem. Sempre que tiverem uma dúvida e precisarem de ajuda, podem vir falar comigo, tá? Durante o intervalo, a gente se encontra lá no refeitório, então. Isso, não, podem, a gente vai se encontrar lá sim. Vocês vão me ver tomando muita Coca-Cola lá. Faz mal. Cristiano Ronaldo faz mal, falou. Mas faz mal mesmo, né? Mas o que faz mal é o que é o gostoso. Então, ó, meus queridos, fiquem com Deus. Fiquem todos bem, se cuidem, tá bom? E assim que vocês terminarem a prova, eu já vou estar lançando a nota, tá? Obrigado, professora. Obrigada por tudo. Boa noite. Um beijo, boa noite, até mais. Tchau. Tchau, um beijo. Beijo, tchau. Desculpa qualquer coisa aí. Imagina, gente, vocês são os queridos. Eu não consigo nem desligar, vou deixar a professora. Tchau, fofa. Tchau, Paulo, seu querido. Até mais, professora. Até mais, meu bem.